Olá, galera. Então, continuando aqui, na aula 1 nós vimos fatoração de polinômios e na aula 2 vamos ver a continuação. Na aula 1 nós vimos a fatoração por agrupamento e colocando o fator comum em evidência. E na aula 2 vamos ver mais três procedimentos. Três tipos de polinômios, né? Então, olha só, a fatoração da diferença de dois quadrados. Então, pessoal, eu tenho aqui um polinômio, x ao quadrado menos 36, que representa a diferença entre dois quadrados. Quem são esses dois quadrados? Vou pegar aqui nossa canetinha. É o x ao quadrado e o 36. Professor, o 36 ao quadrado ele é o resultado de um número elevado ao quadrado. Por isso que a gente chama de diferença de dois quadrados. Beleza? O x ao quadrado é o resultado de x ao quadrado. E 36 é o resultado de 6 ao quadrado. Como é que eu descubro isso? Tá? Então, para eu fatorar esse polinômio, eu tenho que descobrir qual foi os dois binômios que gerou esse daqui. A gente viu na aula passada, esse aqui de amarelinho aqui, ó, a gente viu que a soma da diferença, a multiplicação da soma pela diferença entre dois termos, gera o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então, na aula passada a gente viu isso aqui, ó. Quando eu tenho a mais b vezes a menos b, eu vou gerar a ao quadrado menos b ao quadrado. Beleza? Foi isso que a gente viu na aula passada. Então, observe que isso aqui é a diferença entre dois quadrados. Ó. Como é que eu fatoro? Né? Como é que eu fatoro a diferença de dois quadrados? Basta tirar a raiz quadrada do primeiro e do segundo. Tirando a raiz quadrada, eu vou encontrar quem é o valor de a e quem é o valor de b. Então, a fatoração, né, da diferença de dois quadrados ela é bem simples, bem fácil. De todas, ela é a mais fácil. Então, eu tenho aqui, ó, x ao quadrado menos 36, vamos fatorar. Primeiro passo é tirar a raiz quadrada do primeiro termo e do segundo. Tirando a raiz quadrada de x ao quadrado é x. Então, encontrei o meu primeiro termo. E tirando a raiz quadrada de 36 é 6. Encontrei o meu segundo termo. Pronto. Beleza? Então, substituindo, comparando com essa fórmula aqui, ó, o quadrado do primeiro, o quadrado de um termo menos o quadrado do segundo é igual à soma, né, de a mais b, do primeiro com o segundo, com a diferença, é igual ao produto da soma do primeiro pelo segundo, com a diferença do primeiro pelo segundo. Então, eu tenho aqui, ó, o primeiro ao quadrado menos o segundo ao quadrado. O primeiro é a e o segundo é b. Isso é igual a mais b, ou seja, o primeiro mais o segundo, vezes o primeiro menos o segundo. Beleza? Então, quando eu tiro as raízes, é para encontrar quem é esse primeiro e quem é esse segundo termo aqui. Beleza? Então, tirando as raízes, encontrei, depois é só comparar. Ó. Substitui. No lugar do x, coloca lá o que eu encontrei, que é x ao quadrado, x, né? No lugar do 36, né? Vou colocar assim, ó. No lugar do x ao quadrado, é x ao quadrado. Não... Mesma coisa. No lugar do 36, eu coloco a forma fatorada, que é 6 elevado ao quadrado. Aí eu vou enxergar isso aqui, ó. Aí eu vou enxergar quem é a e quem é b. Depois é só substituir, tá? O a por x e o b por 6. Então aqui, x ao quadrado menos 6 ao quadrado. Então é igual a x mais 6 vezes x menos 6. Beleza? Mais exemplos aqui para fixar melhor. Eu tenho aqui y ao quadrado menos 9 ao quadrado. Certo? Então, eu tenho aqui, tirando a raiz, vou tirar a raiz aqui em cima. Raiz quadrada de y ao quadrado é y. E raiz quadrada de 9 é 3. Então, isso aqui vai ser igual, vou botar mais lá em cima. Raiz quadrada de 9 é 3. Então, isso aqui vai ser o resultado de y mais 3 multiplicado por y menos 3. Beleza? É simples, ó. Aqui, no segundo aqui, ó. Tira a raiz quadrada de 49. Tira a raiz quadrada de 49, que é 7. Tira a raiz quadrada de x ao quadrado, que é x. E pronto. Isso aqui vai ser a soma de 7 com x
multiplicado pela diferença de 7 com x. Vê aí como é fácil? Esse terceiro aqui, ó, ele é um pouquinho mais, envolve fração, o aluno já fica desesperado. Você vem aqui, tira a raiz quadrada de 1, nono. Como é que eu tiro raiz quadrada de fração, professor? Raiz quadrada no numerador, distribui, né, o radical, tira a raiz quadrada de cima e tira a raiz quadrada de baixo. Raiz quadrada de 1 é 1 e raiz quadrada de 9 é 3. Tirando a raiz quadrada do segundo termo. Isso aqui é um produto, né? Como é que eu faço distribuição também? Tira a raiz quadrada do primeiro, que é x, e tira a raiz quadrada do segundo, que é y. Pronto. Encontrei quem é o primeiro e o segundo termo, é só fazer, ó, a soma de um terço com xy multiplicado pela diferença de um terço por xy. Beleza? Bem tranquilo essa aí, né? Então vamos lá. Próxima parte. Fatoração do trinômio quadrado perfeito. Tá? O que é o trinômio quadrado perfeito? É um polinômio de 3 termos que foi gerado por um binômio elevado ao quadrado. Então, olha só. Na aula passada a gente viu isso. Ó. Eu tenho um binômio elevado ao quadrado que gerou um trinômio. Esse trinômio é o que a gente chama de trinômio quadrado perfeito. Por quê? Porque ele foi gerado de um binômio elevado ao quadrado, que gerou ele. Se eu fatorar ele, eu vou encontrar um binômio quadrado perfeito. Pessoal, quadrado perfeito é quando a gente fala, por exemplo, 49. Ele é um quadrado perfeito? Sim, porque 49, quando eu tiro a raiz, e ele foi gerado de um quadrado perfeito. 7 elevado ao quadrado. De um número elevado ao quadrado. Isso que a gente chama de quadrado. Um número quadrado perfeito é exatamente isso. Então tem aqui, ó, a diferença, o quadrado da diferença de dois termos. Gerou um trinômio quadrado perfeito. Tá? Então isso que significa o trinômio quadrado perfeito. Beleza? O que a gente vai estudar hoje é sair daqui e chegar nisso aqui, ó. Como é que eu faço isso? Né? Então eu tenho o exemplo aqui, ó. Eu tenho um trinômio que é x ao quadrado mais 2x mais y. Que foi gerado, quando eu fatoro, por x mais y ao quadrado. Ok? Uma observação, caso não seja possível fatorar, então esse trinômio, quando eu não consigo pegar um trinômio e não consigo fazer isso aqui, ó, encontrar o binômio que elevado ao quadrado gerou ele, é porque ele não é um quadrado perfeito. Como é que a gente faz isso? Como é que a gente fatora um trinômio quadrado perfeito para encontrar o binômio elevado ao quadrado que gerou ele? Então, vamos estudar isso agora. Pessoal, um exemplo aqui. Eu tenho um trinômio que é x ao quadrado mais 8xy mais 16y ao quadrado. Então, eu tenho esse trinômio aqui. Eu quero fatorar ele. Eu quero ver quem foi que, somado aqui, gerou esse cara. Quem é o A e quem é o B. Como é que eu faço para descobrir quem é o A e quem é o B? Primeiro passo. Então, vamos lá. Primeiro passo. O primeiro passo é a gente tirar a raiz quadrada do primeiro termo e do terceiro termo. Então, depois que eu tiro a raiz quadrada do primeiro e do segundo termo, eu vou encontrar, do terceiro termo, desculpa, eu vou encontrar quem é o primeiro e o segundo B e o segundo termo lá daquela formulazinha, né? Vamos colocar assim, eu vou encontrar x. Quanto que é a raiz quadrada de x ao quadrado? É x, né? E aqui é 4, como é que eu tiro a raiz quadrada de 16y ao quadrado? A raiz quadrada de 16 é 4 e raiz quadrada de y ao quadrado é y. Pronto, eu encontrei quem é o meu primeiro termo e meu segundo. Provavelmente, como está tudo somando, isso aqui vai ser a soma de x mais 4y elevado ao quadrado. Pronto, terminou, professor? Não. Provavelmente são esses dois termos aqui. Para a gente ter certeza, o que a gente vai fazer agora? O segundo passo, que é o finalmente aqui, ó. Depois que eu tiro as raízes quadradas do primeiro e do terceiro termo, eu vou multiplicar por 2, sempre eu vou multiplicar por 2, o produto desses dois termos aqui. Ó. Então, eu vou pegar o 4
xy, que é o produto, né? Produto do x com 4y, é 4xy, e vou multiplicar por 2. Quando eu faço isso, o resultado vai ser o quê? 2 vezes 4 vai dar 8xy. Se o resultado for exatamente igual o terceiro termo aqui, ó, ou desculpa, o segundo termo do trinômio, se o resultado for exatamente igual ao segundo termo do trinômio, é porque eu posso afirmar aqui agora sem medo que x ao quadrado mais 8xy mais 16y ao quadrado foi gerado com a soma de x com 4y elevado ao quadrado. Então, depois que eu faço isso, ó, tiro a raiz do primeiro e do terceiro termo, depois multiplico o produto do primeiro com o segundo por 2, aí eu posso afirmar isso aqui. Ó. Aí pronto, fatoreio. X ao quadrado mais 8xy mais 16y ao quadrado é igual à soma de x com 4y elevado ao quadrado. Beleza? Uma observação, como todos os termos são positivos, isso aqui, o resultado vai ser o quadrado da soma de dois termos. Então, vai ser o quadrado da soma. Né? Voltando aqui, ó, a gente viu na aula passada que quando o quadrado da soma, todo mundo fica positivo. O quadrado da diferença, o sinal do meio fica negativo. Só isso que muda. Segundo exemplo, eu tenho aqui, ó, o quadrado, x ao quadrado menos 6x mais 9. Então, vamos lá, vamos tirar a raiz do primeiro e a raiz do terceiro. Depois que eu tiro a raiz, isso aqui vai dar x e isso aqui vai dar 3. Pronto, já encontrei x e o 3. Né? Já encontrei aqui o primeiro termo e o segundo termo. Ou provavelmente, como aquilo ali se trata de uma subtração, então provavelmente vai ser um x menos 3 ao quadrado. Vamos ter certeza se vai ser isso mesmo? Vamos. Pega 3 vezes x e multiplica por 2. Que é o segundo passo aqui, ó, que está aqui. Ó. Sempre vou multiplicar por 2 o produto do primeiro com o segundo termo. Se isso gerar o 2 vezes x vezes 3 for igual ao segundo termo do trinômio, então tá certo isso aqui. Ó. Beleza? Então, repetindo, tira a raiz do primeiro e do terceiro. Tirei e encontrei o primeiro e o segundo termo. Faço o produto deles, né? O produto deles eu multiplico por 2. Sempre é por 2. Se for igual ao segundo termo do trinômio, é porque isso é um quadrado perfeito. Então eu posso afirmar aqui com certeza que x ao quadrado menos 6x mais 9 é exatamente o resultado da diferença do quadrado entre x e 3. Beleza? Uma observação, né, que eu já até falei, como o segundo termo aqui ó, é negativo, então isso aqui vai ser o quadrado da diferença. Vamos ver mais exemplos aqui. Ó. Tá? Pessoal, aqui é um P, tá? Isso aqui é um P. Deixa eu corrigir aqui, que na hora de fazer, lá no slide de vocês, eu vou corrigir. Isso aqui é um P. Não é um X, é um P. Então deixa eu transformar no P. Pronto. Aí, é um P, né? Então vejam só. Vou pegar aqui o nosso azulão. Vamos fazer esses 4 exemplos. Ó. Tiro a raiz do primeiro e do terceiro. Aqui vai dar P e aqui vai dar 5. Verifico o produto deles, que é 5P. Vou verificar multiplicando por 2. Botei dentro de parênteses aqui, não precisa pôr dentro de parênteses não. Sempre vou multiplicar por 2 o primeiro com o segundo. Se isso aqui for igual ao que está aqui, ó, 5 vezes 2, 2 vezes 5 vai dar 10, repete P, deu igual? Deu. Pronto. Então isso aqui é, como está menos que no segundo termo, é o quadrado da diferença. Beleza? Vou fazer esse 5 direitinho aqui. Então é P menos 5 ao quadrado. Pronto, está fatorado. Encontrei. É um quadrado, é um trinômio quadrado perfeito.
Letra B. Tira a raiz do primeiro e tira a raiz do terceiro. Como é que tiro da raiz? Aqui, ó, 9. E aqui vai ficar 2A. Beleza? Tirei da raiz. Beleza. Quanto que dá a multiplicação dos dois? Aliás, vamos fazer a verificação aqui, né? Então, eu vou pegar 2 e multiplicar pelo produto deles. 9 vezes 2A. Se der o que está aqui no meio, ó, 2 vezes 2 vai dar 4. 4 vezes 9 vai dar 36. 36A. É igual? Beleza. Então, isso aqui vai ser 9 mais 2A ao quadrado. Está fatorado. Letra C. Tira a raiz do primeiro. Ó, lembrando, galera, ó, quem é o primeiro termo? É todo mundo aqui, ó. Todo mundo. Porque isso aqui é uma multiplicação. Então, todo mundo aqui é o primeiro termo. Quem é o segundo termo? É o 16. Tirando a raiz. Isso aqui, ó, a raiz, quando a gente tem multiplicação, né, dentro do radical, a gente tira a raiz de todo mundo. Ó. Raiz quadrada de 4 é 2. Raiz quadrada de x ao quadrado é x. Raiz quadrada de y ao quadrado é y. Raiz quadrada de 16 é 4. Agora vamos verificar se o produto de 2xy por 4 vezes 2 vai dar isso aqui. Então vamos pegar 2 e multiplicar por 2xy por 4. Então vai ficar 2 vezes 2, 4. 4 vezes 4, 16xy. Então, de fato, 2xy menos, tá vendo que aqui é menos? Então vai ser menos. 4 ao quadrado gerou esse trinômio quadrado perfeito. Beleza? Letra D. Vamos tirar a raiz quadrada de x à quarta e raiz quadrada de 49p ao quadrado. Olha só. Aqui, galera, ó, raiz quadrada de x à quarta, ó, isso aqui é uma propriedade de radiciação. Ou de radiciação. Eu divido 4 por 2. O resultado vai ser o expoente do número que está aqui dentro. X ao quadrado é a resposta, tá? Então, a raiz quadrada de x à quarta é x ao quadrado. É só cortar, dividir o 4 por 2. É uma propriedade, tá? Lembra aquela aqui, ó. Se eu tiver aqui a elevado a k, raiz pésima, enésima. Isso aqui é igual a A elevado a K dividido por N. É uma propriedade. Você divide esse cara por esse, tá? Beleza? Então, nós usamos ela ali, ó. Você divide o expoente pelo índice do radical aqui, ó. Aí a resposta. Tá? E aqui dá 7. E aqui é P, né? Corta aqui, que é igual ao índice da raiz. Pronto. Vamos verificar aqui o produto de 7p por x ao quadrado vezes 2. Juntei, né, o produto dos dois, é juntar os dois. Isso aqui deu exatamente igual a 14 x ao quadrado p ou px ao quadrado, tanto faz. De fato, deu igual lá. Ó. Então, eu posso afirmar sem medo que x ao quadrado mais, tá vendo que tudo é mais? Mais 7p, tudo isso, a soma de x ao quadrado com 7p elevado ao quadrado é a fatoração desse trinômio quadrado perfeito. Beleza? Então tá aí. Então, bons estudos, galera.